Isso foi a grande manifestação do Espírito Santo. Gente de todo lado, mas todos ouvindo na sua própria língua o que o Espírito Santo nos inspirava. E é interessante que alguns falaram assim: mas esses homens não são todos galileus, como é que nós escutamos na nossa própria língua? Para mostrar que o Espírito Santo é na diversidade que Ele é capaz de nos unir. É na diversidade que o Espírito Santo mostra o quanto nós somos diferentes, mas ao mesmo tempo precisamos estar unidos. E ali naquele dia, eles mesmos perceberam: nós estamos ouvindo as maravilhas de Deus na nossa própria vida. Essa é a ação do Espírito Santo, gente. Fazer com que nós vejamos as maravilhas de Deus todos os dias na nossa vida. É por isso que a gente tem que clamar o Espírito Santo, para que a gente possa ver as maravilhas de Deus todos os dias, para termos a certeza de que não caminhamos na penumbra, não caminhamos na secura, mas sim caminhamos diante da luz divina, caminhamos diante da certeza de que Deus está vivo, e através do Espírito Santo Ele vai nos defendendo, vai nos protegendo, vai nos guiando. É por isso que o Espírito Santo conduz a igreja, para nos mostrar a segurança daquele que caminha com Deus. E assim, meus queridos, pode ter certeza, a igreja em que o Espírito Santo a conduz é a igreja da santidade. Não é a igreja do pecado, mas é a igreja da santidade. Hoje no Evangelho de São João vai mostrar que o Espírito Santo foi derramado no mesmo dia da ressurreição de Cristo, para mostrar que esse Espírito Santo é o Espírito do Cristo ressuscitado. E naquele mesmo dia, Jesus, ao entrar naquela casa onde eles estavam com medo, inseguros, e de repente Jesus se estabelece ali no meio deles. No meio significa que o Senhor sempre será a nossa referência. E Jesus se colocando no meio deles, quando eles olharam para Ele, veio a alegria interior dos seus apóstolos. Como que eles dissessem assim: esse é o nosso mestre. Por isso eles se alegraram naquele dia. E aí, meus queridos, quem está com medo precisa de quê? De paz, tranquilidade. E Jesus falou assim: a paz esteja com vocês. Ou seja, fiquem tranquilos, não precisa ter medo. Eu estou aqui com vocês. Eu permaneço junto de vocês. E a partir de agora, eu vou dar uma missão. E a missão de Jesus foi o quê? Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E Jesus soprou neles o Espírito Santo. Isso nos faz lembrar da criação do homem. Quando Deus fez o homem do barro, soprou nele para lhe dar a vida. O sopro de Jesus no dia de Pentecostes é o sopro do Espírito Santo, que renova, que recria a nova criação. Estava se estabelecendo ali o nascimento da nossa igreja. E a partir daquele dia, aqueles homens não tiveram mais medo
de sair de casa, de levar a palavra de Deus, mesmo enfrentando perseguição e resistência. Por quê? O Espírito Santo nos encorajava para a missão. E qual foi a missão que Jesus pediu para eles? A quem vocês perdoarem os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoarem, lhes serão retidos. Por que a missão do Espírito Santo seria, em primeiro lugar, perdoar os pecados? Porque quem vive no pecado está longe de Deus. Quem vive no pecado não experimenta o Espírito Santo de Deus. Então a ordem de Jesus para eles: perdoem os pecados das pessoas, para que o Espírito Santo possa agir. E aí, meus irmãos, por isso que eu digo para vocês, a igreja que é conduzida pelo Espírito Santo não é uma igreja que nos permite viver no pecado, mas sim na graça de Deus. Por isso que nós também precisamos valorizar a nossa igreja. Sabe por quê? Porque ela nos oferece os sacramentos para a nossa salvação. E um deles é o sacramento da penitência, da confissão. Porque quando nós somos perdoados, vivemos na graça de Deus. E por que era importante viver na graça de Deus? Para que o Espírito Santo pudesse unir todas as pessoas. Porque onde tem pecado não tem amor. E o Espírito Santo ele traz para nós justamente o dom do amor, a linguagem do amor. E aí sim, todos imbuídos desse amor de Deus, vivendo unidos para Deus. Esse é o sonho que Deus sempre quis para nós. E aí, meus queridos, olha o quanto é importante a gente perceber a ação do Espírito Santo na nossa vida. São Paulo, na segunda leitura de hoje, ele vai mostrar para nós o seguinte. Ele fala assim, na igreja, na comunidade, existem várias atividades, vários ministérios, vários dons, mas o mesmo é o Espírito, o mesmo é o Senhor. Para mostrar o quê? Que cada pessoa possui um dom dado por Deus. E é justamente pela ação do Espírito Santo que esse dom se manifesta. E o mais importante de tudo é quando você coloca esse dom a serviço da comunidade. Aí está a riqueza da igreja. Cada um com o seu dom, na sua diversidade, enriquecendo a igreja, fazendo com que ela seja unida. É uma pena que muitas pessoas que possuem dons maravilhosos ainda não conseguem colocá-los a serviço da comunidade, da igreja. É muito triste isso, porque a igreja poderia ser uma igreja muito mais viva. Imagina se o padre tivesse que tocar a missa, cantar, subir, fazer uma leitura. Imagina isso. Ou seja, cada um desempenha a sua função aqui, o seu ministério, para que haja uma harmonia na liturgia. E é o Espírito Santo que faz acontecer isso tudo. Nós não fazemos isso por nós mesmos. Nós fazemos isso porque o Espírito Santo nos reuniu aqui hoje mais uma vez para expressar aquilo de bom que Ele nos deu, que é o nosso dom para Deus. Então, celebrar Pentecostes é a gente ter essa convicção. Deus não me excluiu de nenhum dom, pelo contrário, Ele me deu o dom. Agora eu preciso descobrir que dom é esse e colocá-lo a serviço da comunidade.
Então, quando nós paramos para celebrar essa festa de hoje, que a gente pudesse pedir o Espírito Santo: vem, Senhor, ilumina a minha vida, dissipa todo tipo de medo que eu carrego, tira da minha vida todo tipo de angústia e tristeza que não me deixa caminhar nessa vida feliz. Que o Espírito Santo venha renovar a sua vida, o seu coração no dia de hoje, porque Ele tem esse poder de transformar vidas, transformar corações. É isso que Ele fez no dia de Pentecostes, aqueles homens lá com medo, e de repente se tornaram os grandes evangelizadores. Então, que o Espírito Santo no dia de hoje venha habitar na sua vida, no seu coração, para que você sinta realmente a presença de Deus na sua vida. E Jesus sempre falou que o Espírito Santo, o Paráclito, o nosso advogado, o nosso defensor, estaria conosco todos os dias. Então não tem por que você temer nada. O Espírito Santo está te conduzindo. Peça a Ele todos os dias, com confiança: Espírito Santo de Deus, venha em meu favor, ilumina as minhas trevas, ilumina o meu caminho, me mostre por onde eu devo andar, por onde eu devo trilhar, para que assim você possa buscar cada dia aquilo que for melhor para a sua vida. Que o Espírito Santo te ilumine, que o Espírito Santo te conduza. Não tenha medo de abrir seu coração, para que a luz divina venha na sua vida.